Abastecendo no seu posto. Tudo aquilo que eu aprendo quando eu vou para a pista de abastecimento, eu quero mostrar para você aí aplicar e aumentar a nota do seu posto. Vem comigo! Eu tinha pensado em fazer um vídeo sobre a retrospectiva de 2021. Falar daquilo que passou é importante, mas aquilo que me marcou é muito mais importante. E eu quero mostrar para vocês aquilo que eu entendi ao ir abastecer no seu posto. No último mês, eu passei por alguns postos. A gente tem um trabalho que é de treinar a equipe de frentistas. E, além desse treinamento, eu fico na pista de abastecimento e consigo identificar várias oportunidades no posto. A gente vai voltar ao quadro Abastecendo no seu posto. Eu vou começar mostrando tudo aquilo que eu entendi ao ir abastecer. Sabe por quê? Entender para abastecer. É assim que a gente aumenta a galonagem, melhora o mix, melhora o ticket médio e faz o cliente ficar apaixonado por você. Eu sempre falo que a gente precisa entender para abastecer. Entender sobre o cliente externo, entender sobre o cliente interno. Meu cliente externo é o motorista. Não é qualquer pessoa. É por isso que eu não falo cliente, eu falo motorista. Porque quem vai ao posto, ele na maioria das vezes dirige. Ele tem um veículo, ele precisa de um veículo. Então, ele precisa estar habilitado. Por isso que ele é um motorista. Agora, nosso cliente interno são os colaboradores do posto. O vendedor de pista, o frentista, o líder de pista, o chefe de pista, o gerente. A gente também precisa entender deles. A gente precisa entender de pessoas. Mas, além de entender de pessoas, a gente precisa entender de produtos. No posto, nós vendemos 9 combustíveis. Nós temos a possibilidade de vender 9 combustíveis. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina premium, etanol comum, etanol aditivado, diesel S10 comum, diesel S10 aditivado, diesel S500 comum, diesel S500 aditivado. São 9 produtos. E na maioria das vezes, quando eu chego no posto, eu vejo que os vendedores de pista, eles não conhecem sobre o produto que eles vão vender. Eles não são especialistas. Se eles não têm segurança para falar sobre aquilo, eles não vão passar confiança para quem? Para o motorista. E é por isso que o motorista não olha para o frentista. Eu vou para o posto e eu ministro um treinamento. Eu não vou falar sobre qual a posição de abastecimento e os passos que ele vai seguir, mas eu vou fazer o frentista entender qual é a importância dele ali para essa venda. Toda venda é emocional. Então eu tenho que gerar emoções nessa interação entre o vendedor de pista e o motorista. Mas para isso, eu preciso de técnicas. Se ele não conhece o produto, a gente já tem um problema ali. Porque ele não vai saber falar desse produto, ele não vai passar a confiança que a gente precisa e o motorista não vai ouvir. Ele não vai trazer a emoção necessária que a gente precisa. É por isso que a gente tem um processo. Quando eu falo de posto, são os 3 P's: pessoas, produtos e processos. Se a gente tem tudo isso interligado, a gente consegue ter um processo de atendimento. E foi isso que eu possibilitei nesses postos nos últimos meses. Eu entreguei para o vendedor de pista uma informação e o conhecimento para ele aplicar na pista de abastecimento, vendo como eu abasteço, que energia que eu trago a cada movimento, qual é o meu sorriso e que emoção eu desperto no motorista. Quando eu falo entender para abastecer, é como se o dono do posto precisasse entender do colaborador dele, o vendedor de pista. Quando eu trago o conhecimento para o vendedor de pista e ele aplica na pista, o que vai acontecer? Ele traz uma emoção para o motorista. E essa emoção que ele gera ali no motorista faz com que o motorista ele sinta algo diferente. E o seu posto não seja apenas mais um posto, mas traga uma experiência de abastecimento focado na excelência. O motorista verbaliza isso para o vendedor de pista. Diz para ele: nossa, que ótimo atendimento. O vendedor de pista recebe esse elogio. Quando ele recebe, emocionalmente, ele produz serotonina. E aí, esses neurotransmissores produzidos ali vão fazer com que ele se sinta bem. E aí ele queira receber outro elogio. Ele continua a aplicar essas técnicas que ele aprendeu com a gente no posto dele. Quando ele aplica novamente as técnicas, ele recebe outro elogio. E aí a gente vai trazendo o ciclo da satisfação. Quando o frentista chega na pista de abastecimento, por exemplo, e fala: bom dia,
Vamos completar com a gasolina aditivada? O que ele está fazendo? Chamando a atenção do motorista. O motorista olha e nunca viu isso. O vendedor de pista está posicionado com as mãos para trás e um belo sorriso no rosto. Isso vai chamar a atenção. Como ele fala com firmeza, o motorista olha para ele e é o momento do quê? Do vendedor de pista reter essa atenção. Aí ele vai trazer a informação. Por que completar com a gasolina ativada? A gasolina ativada, ela limpa, lubrifica, protege e melhora o rendimento do veículo. O senhor não quer testar? Nesse momento, o vendedor de pista reteve a atenção do motorista. Agora é a interação. Ele escolhe comprar ou não. Ele pode dizer sim, pode colocar. Ele pode dizer não. Você pode vir olhar para ele e falar: senhor, a gasolina ativada é o combustível que eu uso no meu veículo. Se o senhor testar, você vai ver que vai ter uma melhora de performance. Se você olha para esse motorista e a fisionomia dele tá uma fisionomia fechada, não é o momento de você forçar a venda. Por isso que a gente precisa entender o meu velocímetro do motorista. Qual é a cor que esse motorista apresenta? A cor é um sinal. É como se você pudesse continuar interagindo ou não para você conseguir vender ou simplesmente deixar uma informação na cabeça dele para que ele vá pesquisar os benefícios da gasolina aditivada para aplicar no veículo dele e ter um melhor rendimento. Isso foi o que eu trouxe nos postos que a gente realizou os treinamentos. E o que a gente viu foi uma mudança de comportamento na pista de abastecimento e, consequentemente, na galonagem, porque a gente melhora o mix, a gente melhora o clima organizacional e o motorista sente que ele está sendo bem atendido. Essas foram algumas técnicas que a gente aplicou. Só que, como eu estava na pista de abastecimento, em alguns postos eu comecei a ver que o motorista meio que desconfiava. E aí, o que eu percebi? A gente quer vender um produto, mas a gente não está com ativação no posto revendedor de combustíveis. O que seria isso? Ativação. A ativação do produto. Se esse produto ele tem mais benefícios, eu tenho que trazer isso para o motorista. Como que eu posso fazer? Um panfleto informativo sobre os benefícios da gasolina aditivada. Eu posso deixar, por exemplo, em algum local, um banner explicando. E a gente pode fazer essas interações fortalecendo. Mas para a gente continuar aumentando as vendas do posto, a gente tem que fornecer ferramentas. Que é isso que a Escola Posto Nota 1000 faz. A gente fornece ferramentas para que ele esteja sempre treinando. Imagina o seguinte: para um jogador de futebol ele ter uma boa performance, o que ele tem que fazer? Diariamente ele tem que treinar. E o que a gente faz no posto? A gente pega uma pessoa, faz um processo de recrutamento e seleção e coloca ele no posto. Primeira coisa que a gente faz, pega o nosso melhor frentista e manda ele treinar. Mas será que ele é a pessoa correta para realizar esse treinamento? Será que ele tem as técnicas, ele sabe informar para ele como fazer esse treinamento? De forma a garantir que ele realize os passos, mas que ele também saiba falar do produto? A gente pode ter uma deficiência aí. E aí a gente percebe que a gente está fazendo tudo errado. Para a gente ter um posto profissional, a gente tem que pensar no posto como uma empresa. Para pensar no posto como uma empresa, eu repito, os 3 P's. Pessoas. Eu preciso ter pessoas que estão aptas a falar dos 9 produtos. Isso porque eu ainda não introduzi os produtos que não são combustíveis e que a gente vai vender. Pergunta para o teu frentista aí, quantos veículos ele vende no dia? Se ele não souber te responder, ele não sabe nem para onde ele tem que ir. Se ele não sabe quantos veículos ele vende, ele não sabe como melhorar. A gente fala 1% por dia melhor. Mas, se ele não sabe quantos veículos ele atendeu, ele não sabe como melhorar a performance dele. E, consequentemente, ele não vai ter como estar 1% melhor todos os dias. Se ele não conhece sobre os produtos que ele vende, ele também não passa a confiança necessária. E ele nem sabe falar. E, na maioria das vezes, é isso que a gente encontra na pista de abastecimento. Eu coloquei os frentistas dentro do veículo e fui a cada um dos postos que estavam na área de influência dele, para trazer o quê? Uma percepção. Isso você pode utilizar aí no seu posto. Você pode levar os frentistas para conhecer a sua área de influência. E eu nem falo que eles são concorrentes, porque o meu concorrente tem que estar no mesmo nível. Se ele está no nível abaixo de atendimento, fica muito mais fácil a gente acelerar e deixar a nossa marca registrada. A marca registrada do atendimento com excelência. Eu trago o vendedor de pista
para outro patamar. Eu faço com que ele tenha a percepção daquilo que ele precisa aplicar na pista, daquilo que ele não pode fazer. E, na maioria das vezes, a gente perguntou, por que eu vou colocar a gasolina aditivada? O frentista do posto concorrente, ele não sabia falar os benefícios. E ele falou coisas até o seguinte, você vai colocar a gasolina aditivada, mas ela vai gastar mais. Você está entendendo? Que se a gente não traz o conhecimento necessário, ele não consegue mudar a nota do posto. Uma outra coisa que a gente fez foi trazer qual é a consequência de ofertar um serviço adicional. Mas o terror do frentista é o calibrador. Se o terror do frentista é o calibrador, ele precisa entender por que precisa calibrar o pneu. Perguntei para sua equipe, por que você calibra o pneu de um veículo? Ele não vai saber te informar. Mas se você passar a seguinte informação, todo carro ele tem 4 pneus. Se esses pneus eles não estão com a calibragem correta, eles vão girar assim. Isso vai fazer com que esse veículo, para deslocar de um espaço para outro, exija uma força maior, uma energia maior. E essa energia vem do quê? Do combustível que ele abasteceu. Agora, quando eu tenho o pneu calibrado, ele vai girar da mesma maneira, gastando uma energia menor para percorrer o mesmo espaço. Então, a gente calibra o pneu, que a gente vai fazer com que ocorra um balanceamento dos 4 pneus. As calibragens, elas são diferentes do dianteiro, do traseiro. E, consequentemente, a gente vai fazer com que o pneu gire de forma correta, gastando menos energia. E, consequentemente, melhorando o rendimento. A percepção para o motorista qual é? De que ele escolheu o seu posto para abastecer e o seu posto trouxe um melhor rendimento. Eu estou gerando o quê? Uma emoção. Só que, além de ter a emoção dele ter uma melhora, no rendimento dele, a gente tem uma outra coisa. Todas as vezes que eu faço um serviço de cortesia, o motorista se sente como? Agradecido. E esse momento a gente ativa um outro gatilho, do bem-estar, do querer bem, de se sentir acolhido ali no seu posto. Chegou o momento do quê? Do quê? Vender. O frentista é um vendedor de pista. Chegou o momento dele vender, porque o motorista, ele se sente grato pelo serviço de cortesia. É o momento que eu vou vender um determinado produto para ele. Eu posso vender um limpa-para-brisas, eu posso vender um aditivo para radiador, eu posso vender vários produtos, mas por isso eu preciso entender para abastecer. E essas são as inteligências que eu trago desses postos. Eu visitei alguns postos, eu estive na pista, eu abasteci junto com os frentistas. Isso faz a diferença quando a gente está no posto dando treinamento. O adulto, ele aprende diferente de uma criança, mas a gente precisa entender que a repetição, lembra do jogador? O jogador, ele repete o movimento várias vezes. Quem está olhando ele? Um técnico. Quem é o técnico aí do seu posto? Quem é o líder? Quem é o chefe de pista? Quem é o gerente que está trazendo essas ferramentas para ele? Ele está treinado? Ele conhece que quando ele assume esse papel de líder, ele também assume a posição de técnico da equipe? O técnico, ele conhece sobre os produtos, ele sabe falar sobre os produtos, ele traz a informação para que o frentista transforme essa informação em conhecimento, aplicando na pista. Será que ele está preparado? E foi isso que eu vi. Um frentista que tinha sido promovido a gerente, ele também não tinha o conhecimento para ser o técnico desse grupo. E aí, o posto só diminuía a nota. Na maioria das vezes, eu vi que a gente tem bonecos de postos. E aqueles postos que estão fazendo diferente, investindo em pessoas, estão trazendo a informação necessária para que ele aplique na pista de abastecimento, transforme conhecimento e traga o sentimento diferente para o motorista. E esse sentimento vai fazer o seu posto vender mais. Esse vídeo é o meu presente de Natal para você. Não é uma retrospectiva, mas tudo aquilo que eu aprendi no último mês estando na pista de abastecimento. Se você gostou, compartilha com seu gerente. Se você é vendedor de pista, aplica na pista e comenta aqui para que a gente continue produzindo conteúdos como estes para você. Antes de eu continuar a te mostrar, eu quero agora que você ative um sentimento em mim.
Lembra? Toda venda é emocional. A gente, vou deixar você apaixonado, você precisa me deixar apaixonada. Clica aí nesse coraçãozinho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e compartilha esse vídeo para que outras pessoas sejam abastecidas.